Muito bem, pessoal. Hoje nós trataremos do direito real de habitação e discutiremos se há ou não a possibilidade de cobrança de aluguéis sobre o cônjuge ou companheiro supérstite, né? Bom, também nesse caso, né, nesse julgado do STJ que eu trarei para vocês, nós veremos que há uma peculiaridade, né? Não se discute apenas o direito real de habitação do cônjuge ou do companheiro, mas também o alargamento desse direito real de habitação para ir abarcar outras pessoas que também conviviam naquele mesmo lar. Então, no caso, a filha, né, do filho do casal. Então, esse caso do STJ traz essa singularidade. Então, não é apenas aquela relação, digamos assim, própria do direito real de habitação do cônjuge ou do companheiro supérstite. Bom, deixa eu compartilhar aqui. Pois bem. Então, no caso aqui, nós estamos diante de mais um recurso especial. Desta vez, o recurso especial 1.846.167 do Estado de São Paulo. Bom, para a gente compreender o direito real de habitação, nós temos que fazer menção a ao menos dois artigos do Código Civil. O artigo 1414, ele trata precisamente do direito real de habitação, ali no livro dos direitos de propriedade, dos direitos reais. Então, quando o uso consistir no direito de habitar gratuitamente casa alheia, o titular deste direito não pode alugar, não a pode alugar, nem emprestar, mas simplesmente ocupá-la com a sua família. Bom, então aí nós temos, aliás, esse é o primeiro artigo que trata do direito real de habitação. Então nós temos aí o conceito, né, aquilo que é o direito real de habitação. Então nós temos a situação de que uma pessoa habita gratuitamente um imóvel alheio, mas, como a lei propriamente diz, não pode alugar este imóvel e nem emprestá-lo, mas simplesmente viver neste imóvel com a sua família. Então vejam, percebam vocês, guardem a expressão ocupá-la com a sua família. Essa situação fática da pessoa viver no imóvel com família vai ser um elemento importante para a solução da questão que chegou ao STJ. Bom, e o direito das sucessões também trata de uma, digamos assim, uma modalidade, de uma espécie desse direito real de habitação, que encontra previsão no artigo 1831 do Código Civil. Ao cônjuge sobrevivente, qualquer que seja o regime de bens, primeira observação, cônjuge ou companheiro, tá? Será assegurado sem prejuízo da participação que lhe caiba na herança. Então, cônjuge ou companheiro, independentemente do regime de bens, isso é algo interessante, e também independentemente do que foi decidido na partilha, aquilo que lhe cabe de direito na herança, este cônjuge ou este companheiro supérstite terá o direito real de habitação relativamente ao imóvel destinado à residência da família. Então vejam, de novo nós temos a questão de que o imóvel tem que ser utilizado como residência da família. Tá? Então, a mesma previsão do artigo 1414, mesmo requisito para o exercício do direito real de habitação lá nos direitos reais, nós temos também aqui no direito das sucessões. Desde que seja o único daquela natureza a inventariar. Então, aí é uma peculiaridade do direito das sucessões, tá? Para o exercício deste direito real de habitação em específico. Bom, o que nos interessa, então, é o direito real de habitação trazido pelo artigo 1831, do cônjuge ou do companheiro supérstite. Então, vejam, o caso julgado
pelo STJ neste recurso especial versa sobre a possibilidade ou não da cobrança de aluguéis em relação a uma outra pessoa que também convivia com o cônjuge ou companheiro supérstite naquele imóvel que era destinado à convivência da família. Então vejam, este é o caso. Não se discute se pode ou não cobrar aluguéis do cônjuge ou do companheiro supérstite, porque essa é uma questão que podemos dizer até pacificada, né, no sentido de que não existe essa possibilidade. Mas em relação a uma terceira pessoa que vivia ali naquele núcleo familiar, em relação a essa terceira pessoa, seria possível a cobrança de aluguéis? E foi sobre isso que o STJ se debruçou. Bom, o que nos interessa agora no próximo slide é o seguinte. Nós passamos necessariamente para entendermos qual foi a solução encontrada pelo STJ, nós temos que rememorar, né, aquelas duas referências à família. Então, a gente pode dizer, eu acho que até uma expressão um pouco forçosa, porque na realidade não foi isso que aconteceu, mas nós podemos dizer que o STJ, para decidir este caso, ele promoveu, em consonância até com a doutrina, um alargamento do conceito de família. Tá? Então, para esse caso específico, a família seria constituída por aqueles membros das relações, aqueles membros que detinham relações, obviamente, familiares com o cônjuge supérstite, ou, inclusive, obviamente, com aquele cônjuge ou com aquele companheiro falecido. Então, vejam, quando eu digo alargamento do conceito de família, para solucionar essa possível ou não, essa possível cobrança de aluguéis sobre a terceira pessoa, nós temos que entender, nos perguntar se essa terceira pessoa estaria inclusa naquele núcleo familiar. Então, se ela está inclusa naquele núcleo familiar, a questão surge. É possível cobrar aluguéis? Os herdeiros podem cobrar aluguéis daquela terceira pessoa? Então, veja, é nesse sentido que eu uso aqui a expressão, né, do alargamento do conceito de família. Então, essa terceira pessoa teria que ser um membro daquelas relações familiares entre o cônjuge supérstite, ou companheiro supérstite, e o cônjuge ou companheiro falecido. Então, vejam, e qual foi o critério, então, que o STJ adotou para afirmar que tal pessoa é membro daquelas relações familiares? E se ela é membro, não pode haver cobrança de aluguéis sobre a sua moradia naquele imóvel. Este foi o critério. Desde que não satisfaçam estes, ou seja, estas terceiras pessoas, estas pessoas que não sejam cônjuge ou companheiro, tá? Então, desde que não satisfaçam estes, algum pagamento pela hospedagem. Então, imaginemos uma situação de um cônjuge ou companheiro supérstite que convivia, né, ou que era casado com o autor da herança, e juntamente com esses dois, vivia ali uma terceira pessoa, filha do cônjuge supérstite de um outro relacionamento. Então, portanto, digamos que nem não houve ali paternidade socioafetiva, não houve adoção bilateral, nada. É apenas, de fato, um enteado do autor da herança. Com o falecimento do companheiro, né, do seu pai ou da sua mãe, os herdeiros poderiam cobrar aluguéis dessa terceira pessoa, deste filho do companheiro ou da companheira, supérstite, ou cônjuge, enfim. O STJ entende que nós temos que usar este critério. Se essa pessoa nunca pagou pela hospedagem, por morar naquela residência, entende-se que os herdeiros, portanto, não poderiam, com o falecimento do autor da herança,
cobrar aluguéis daquele terceiro que não é o cônjuge ou companheiro do autor da herança. É interessante. Então vejam, a intenção do legislador ao estabelecer no âmbito do direito das sucessões um direito real de habitação a ser conferido ao cônjuge ou ao companheiro supérstite é manter este cônjuge ou companheiro sobrevivente vinculado ao local que serviu de residência para a família. Então, essa foi a intenção. E vejam que, de fato, se o terceiro filho do cônjuge ou do companheiro sobrevivente nunca pagou aluguel, conviveu ali com o autor da herança, que razão justificaria uma cobrança de aluguéis por parte dos herdeiros se aquela pessoa, se aquele terceiro também era membro da família? Então, é um posicionamento interessante. E vejam que o direito real de habitação surge para o cônjuge ou para o companheiro sobrevivente em função do direito constitucional à moradia e por questões humanitárias e sociais. Então, razões também que justificam a não cobrança de aluguéis para aquele terceiro que também era membro da família e que nunca pagou aluguel para viver naquela residência juntamente com o cônjuge ou companheiro sobrevivente e com o autor da herança. A conclusão, portanto, que o STJ chega é que não podem os herdeiros exigir remuneração da companheira sobrevivente, tá? Nem da filha que com ela reside no imóvel. Então vejam, em relação ao, como eu disse já, em relação ao cônjuge ou companheiro sobrevivente, a questão já é pacificada. Não é? Podemos dizer que é uma situação já pacificada. Mas a discussão em relação à terceira pessoa, que ali convivia com o autor da herança, que convivia com o cônjuge ou companheiro sobrevivente, é uma questão ainda nebulosa. É interessante notar que esse não é, obviamente, um posicionamento pacificado, tá? Não é um posicionamento pacificado. Mas é um nascimento aí de uma jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, que indica que, pelo menos em relação à filha ou filho do companheiro ou do cônjuge sobrevivente, se esse filho nunca pagou aluguel ou qualquer tipo de remuneração para viver naquela residência, que era o lar da família, não há, portanto, o que justifique que os herdeiros, após o falecimento do outro cônjuge ou companheiro, passem a cobrar desta terceira pessoa, no caso o filho do companheiro ou da companheira sobrevivente, aluguéis para que ela continue, então, a viver naquele lar que era, de fato, o lar de referência da família.